Essa história que você vai ouvir a partir de agora é uma das histórias mais estranhas e ao mesmo tempo chocantes que você ouviu nos últimos dias. Vocês vão conhecer a partir de agora um homem que durante muitos anos fingiu ser médico, trabalhou em hospital e quando viu que a casa estava caindo após ter aí 2 pacientes que vieram a óbito, ele fingiu a própria morte. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Preparem o coração porque a história é assustadora e nós temos que ter muito cuidado, né, em quem confiamos, porque nem todo mundo que diz ser médico, doutor, advogado pode ser realmente, né? Essas pessoas podem estar usando documentos falsos, identidade falsa, enfim, é chocante porque, gente, ele fingiu a morte dele para quê? Para fugir da justiça, porque a polícia descobriu tudo e quando foi tentar prendê-lo, ele inventou muitas desculpas. Inventou de que estava doente, para não comparecer às audiências, enfim. O último recurso desse homem que fingiu ser médico, gente, ele não só fingiu ser médico, mas no passado ele fingiu também ser policial militar. E o que ele fez? Bem, já não tenho saída, vou fingir que morri e conseguiu ali um documento de óbito assinado por uma médica, tá bom? Eu vou trazer para vocês então essa história chocante e assustadora. E cuidado, porque o seu médico pode não ser um médico de verdade. Mas antes que eu traga para vocês essa história, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais. E, mais uma vez, gratidão, a família segue crescendo. Já somos quase 569 mil inscritos, 170 milhões de visualizações. Falso médico que atuou em Sorocaba, no interior de São Paulo, se finge de morto para fugir da justiça. Para se esquivar e adiar julgamento, foram alegados diferentes problemas de saúde, até um atestado de óbito falso foi usado. Bem, o nome do indivíduo, né, é Fernando Henrique Guerreiro, também conhecido como Fernando Henrique Dardes. Exercício ilegal da medicina, réu pela morte de uma paciente e atestado falso de óbito são alguns dos crimes de que é acusado o Fernando, que atendeu como clínico geral na Santa Casa de Sorocaba entre 2011 e 2012. Olha que já tem bastante tempo isso, hein? E como ele conseguiu fugir da justiça todos esses anos, né, gente? Mais de uma década. Fernando chegou a estudar medicina e teria feito 3 anos da faculdade, mas não concluiu o curso. À época, apresentou diploma falso, segundo o Ministério Público. Além do próprio nome, Fernando também usava o de Orisvaldo Diniz Florentino, de quem pegou os documentos de médico. Gente, o que mais me choca nessa história toda é como a entidade que o contratou, o hospital, a clínica, não pesquisou, eles não fazem essa pesquisa para saber se realmente aquela pessoa que se diz médico ou enfermeiro realmente se formou nessa profissão. Fernando foi indiciado como réu pela morte de Helena Rodrigues, de 71 anos, que faleceu um dia após ser atendida pelo falso médico. Ela estava com sintomas de AVC, acidente vascular cerebral, e foi medicada como se estivesse apenas com dores lombares. Após as acusações, pelo menos 20 pacientes denunciaram problemas no atendimento dele. Bem, no último domingo, dia 23, um programa de televisão da Rede Globo levou ao ar a reportagem mostrando a farsa na qual Fernando forja a própria morte para escapar da justiça, inclusive com atestado de óbito assinado pela médica Cláudia Obarra, que trabalha nos hospitais da família de Fernando e foi madrinha no casamento dele. Na reportagem, Cláudia diz que não deu atestado para ele e que Fernando não está morto. A médica também estranhou a assinatura dela no documento e disse que chegou a ir à festa de formatura do acusado. Fernando teria feito uma celebração para a família e amigos.
Cláudia ligou na frente do repórter para Fernando, que teria pedido desculpas e dito também que chamaria um advogado. A polícia chegou até Fernando após prender Camila Aline da Silva Matias Rocha, que também trabalhava como falsa médica e teria sido indicada por ele. Ela era procurada pela justiça por suspeita de matar um homem durante um roubo em São Paulo. Para se esquivar do julgamento, foram alegados diferentes problemas de saúde. Em outubro de 2023, por exemplo, o seu advogado, Cristiano Medina da Rocha, encaminhou à vara do júri laudo médico do Hospital Neurocenter de Guarulhos, informando que o réu havia sido internado com sintomas de intestino preso, inchaço na barriga e vômitos. A audiência foi remarcada para fevereiro de 2024. Agora, gente, em janeiro desse ano, a defesa disse que o réu não poderia comparecer em definitivo e a justiça recebeu o atestado de óbito com o nome de Fernando Henrique Dardes. Bem, depois de tantas fraudes para adiar o julgamento, houve enorme suspeita por parte do Ministério Público e em março, mesmo oficialmente morto, Fernando esteve em um cartório em Guarulhos. Com a prisão decretada no dia 20 de maio, ele foi visto diversas vezes no setor administrativo do Hospital Brás Cubas e nenhum policial teria aparecido atrás do foragido. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil atua para cumprir o mandato de prisão preventiva contra o suspeito desde 23 de junho e a ordem foi encaminhada ao setor de capturas da DEIC de Sorocaba e posteriormente ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde a família tem negócios. Chocante, né, gente? O que acontece no Brasil. E, vou ser sincero com vocês, ele começou a estudar, então ele tinha ali uma ideia mais ou menos de como funcionava a vida de um médico. E a família também tem negócios relacionados à medicina, então foi muito fácil para que ele conseguisse aí essa identidade falsa, né? Mas não só isso, gente, o falso médico aí, procurado por homicídios de pacientes, ele já foi condenado por carregar distintivo da Polícia Civil, algemas e até munição. Bem, ele parece ser daqueles, né, que gosta de fingir algo que não é. Em 2009, a Polícia Militar encontrou insígnia policial, par de algemas, 23 munições de pistola, 2 carregadores e revólver de pressão. Fernando Henrique Dardes, o falso médico que está foragido e é procurado sob a acusação de ter matado 2 pessoas e ainda ser suspeito de forjar a própria morte e o seu sepultamento, já foi condenado pela Justiça do Estado de São Paulo por carregar um distintivo da Polícia Civil, algemas e munição. O Fantástico, né, do último domingo, teve acesso a essas e outras informações que envolvem Fernando Henrique e revelou algumas delas no último domingo. Gente, até 2019 ele usava o sobrenome Guerreiro, mas depois conseguiu autorização para assinar Dardes, que herdou do pai biológico. Foi como Fernando Henrique Guerreiro que, anos antes, em 2009, ele foi abordado e flagrado pela Polícia Militar de São Paulo, de Guarulhos, né, ali da região metropolitana, transportando material bélico de uso restrito. Bem, e até o momento a defesa dele não se manifestou. Naquela ocasião, os agentes encontraram uma mochila no porta-malas do carro dele, com uma insígnia policial, um par de algemas, 23 munições de pistola calibre 38, 2 carregadores, um revólver de pressão e chumbinhos. Projéteis geralmente feitos de chumbo, projetados para serem disparados por arma de ar comprimido ou mola. Ao ser questionado, Fernando alegou que havia encontrado a mochila com os itens e que a entregaria numa delegacia de Guarulhos. Um policial militar apaisana, amigo de Fernando e que estava com ele no automóvel, foi ouvido como testemunha e disse desconhecer o que era transportado. Gente, que situação, hein? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês já ficaram sabendo de um caso semelhante como esse. Não é a primeira vez, né? Na minha cidade mesmo, lá no leste de Minas, na região de Governador Valadares, havia um dentista na minha cidade que ele já atendia há muitos anos e depois foi descoberto aí que ele nunca tinha estudado para ser dentista, né? Mas graças a Deus ele não foi culpado da morte de ninguém, né? Diferentemente aí desse senhor, né, por nome aí de Fernando, que causou a morte de 2 pessoas. Na sua região já aconteceu isso, gente? De alguém fingir uma profissão que realmente nunca estudou?
Deixe aí nos comentários, não esqueça de compartilhar o vídeo e eu espero, que a Justiça de São Paulo consiga prender esse criminoso o mais rápido possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!